A gente vai entrar em agenda econômica agora com tudo. Vamos mergulhar no que vem aí pela semana. Trazemos um pouquinho de LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque foi apresentada uma emenda pelo líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias que trava em 23 bilhões de reais o valor do bloqueio dos gastos, o que é visto com um pouco de desconfiança ainda pelo relator da LDO, o deputado Danilo Fortes, do União Brasil. Não só a política, mas a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, também divergiu de Haddad ao traçar esse patamar de bloqueio de gastos. Vocês lembram que nós trouxemos esse bastidor na semana passada. Aliados Fortes argumenta que a emenda acaba invalidando a meta fiscal proposta por Fernando Haddad ao propor um limite de 0,6% mínimo acima dos gastos deste ano, o que haveria aí uma redução, segundo ele, da previsão de contingenciamento. Só que o aumento dos gastos não ficaria condicionado ao cumprimento da meta. Fortes, inclusive, consultou, Uribe, o Tribunal de Contas da União sobre o assunto. Há uma dúvida não somente em relação ao mérito, mas também ao procedimento. Eles estavam me explicando na equipe do Danilo Fortes de que possivelmente essa emenda não deve ser acatada. Isso está em análise, é claro, mas um dos entraves está também na forma, né? Eles acreditam que não deveria ser proposta uma emenda, mas uma lei complementar, né? Um projeto vir por meio de lei complementar essa sugestão. Mas mais importante do que isso é o questionamento que ele faz em relação à manutenção da meta. E é um malabarismo que o governo tem tentado desde o meio do ano, porque quando houve a análise do arcabouço fiscal, Randolfo Rodrigues também entrou com uma emenda e a gente tratou bastante aqui numa tentativa de tirar alguns recursos do arcabouço fiscal. Cláudio Cajado, que era o relator, inclusive eu e a Tainá testemunhamos uma conversa muito ácida entre Fernando Haddad e Cláudio Cajado, em que Fernando Haddad cobrava de Cajado que incluísse aqueles termos e ele dizia, não, isso não foi combinado, ficou de fora. Aí você tem agora uma perspectiva de um contingenciamento muito maior, que Simone Tebet fala, algo em torno de 50 bilhões. O que Fernando Haddad quer é alguma solução e o governo federal tem se debruçado a ela. Essa nova emenda Randolfo Rodrigues seria uma tentativa de baixar para 23 bilhões. Mas a Tainá traz a informação de que o próprio relator Danilo Fortes tem certas resistências e agora essa consulta ao Tribunal de Contas da União, o que pode fazer com que a LDO e a LOA, ou seja, as peças orçamentárias, fiquem para o ano que vem. E aí é um grande problema, porque aí em janeiro e fevereiro, antes da volta do Congresso Nacional, nós teremos um orçamento que não pode ser utilizado, porque não foi aprovado. Isso aconteceu em 2019, quando houve a criação das emendas de relator. E aí Paulo Guedes foi pego de surpresa, então o ministro da Economia não sabia o que fazer com as emendas de relator. E aí houve uma negociação para tentar tirá-las, o Congresso Nacional reagiu, e aí o orçamento ficou para ser votado em fevereiro, março. O governo federal corre o mesmo risco neste ano. Excelente, gente. Vamos então acompanhar, porque essa decisão em relação à emenda deve sair ainda hoje, né? Quando apresenta o relator da LDO o seu parecer. Então, amanhã a gente deve ter novidades. Tem uma outra situação que está dando muito o que falar. Opa, voltamos para ainda falando sobre economia. Eu ia trazer uma